Boa tarde, meninos e meninas do terceiro ano. Hoje eu vou fazer um breve comentário a respeito do que vocês estão estudando no primeiro e no segundo trimestre a respeito da ideia de ciência e qual é a importância que tem para a ideia, né, de construção do conhecimento atual. Ou seja, a gente está fazendo uma revisão. O que eu quero que vocês façam a partir desse pequeno comentário? Que vocês peguem o caderno e façam uma lista. Pontuem os pontos que eu coloquei. Pontuem os pontos é feio, né? Desculpa. Que vocês escrevam, né? Os pontos, sabe? Uma flechinha e escreve o que eu disse. Uma flechinha e escreve o que eu disse para vocês retomarem, né? Para a gente conseguir retomar, então, cada assunto, cada ideia que foi estudada até agora. Ou melhor, que nem foi estudada, mas que você precisa ter um panorama geral para entender o porquê que você está pensando em Freud, por que você pensa em construção de ciência, o que os caras estão pensando agora, tá? Então, a gente vai ter que ter uma noção clara, tá? De onde vem a ideia de ciência. A ideia de ciência, ela é constituída primeiro a partir da filosofia antiga, principalmente pré-socráticos, Platão, Aristóteles e os filósofos que viveram lá na época da antiguidade. O que esses caras fizeram a respeito da ciência, pessoal? Eles criaram o que todo mundo entendeu por ciência até o século XVII. Então, tudo que você entende por ciência até o século XVII é criada lá no século IV a.C. e aperfeiçoada a caminhos minúsculos, a passos lentos, até chegar então nesse grande boom científico que acontece a partir do trabalho do Galileu. Então, vamos pensar o seguinte, tá? O que você tem lá de início? Bom, a primeira coisa que você tem na constituição da ideia de ciência é a medicina, é a matemática e a astronomia. Essas três áreas são as primeiras áreas estudadas pelo homem grego. Por quê? Porque era como eles viam e como eles tentavam interpretar o mundo. E como que isso aconteceu? Bom, aconteceu primeiro através da geometria euclidiana. O Euclides, lá na antiguidade, é o primeiro que vai trabalhar a geometria e, né, a partir dos modelos matemáticos da antiguidade, vai trabalhar tudo o que você entende por estudo de geometria antiga ou geometria básica. O Euclides, ele sintetiza numa obra o que você entende de estudo de círculo, o que você entende de estudo de cone, o que você entende dessa geometria que você estuda lá no ensino fundamental, a partir então dos estudos do Pitágoras, lembra da teoria do Pitágoras e tudo mais? Então os caras constituem lá na antiguidade essa ciência da geometria, a ciência que interpreta o mundo a partir de um estudo racional, né, de um modelo racional de entendimento matemático. A segunda grande ciência que a gente tem lá na antiguidade é a astronomia. E o grande nome da astronomia antiga é o Ptolomeu. O Ptolomeu ficou famoso porque ele vai ser o cara que vai ser o bambambam que vai pensar a teoria geocêntrica. O que é o geocentrismo? Geocentrismo é a ideia de que a Terra é o centro de todo o universo. Além do Ptolomeu, a gente tem outros autores, como por exemplo Eudoxo, como por exemplo o próprio Platão, né, o famoso Platão, que vão estudar geometria e vão pensar, né, a geometria a partir de a astronomia a partir da geometria. Como, por exemplo, a ideia de que a Terra é redonda e os planetas são redondos. E por que isso? Porque se na geometria o círculo é a figura mais perfeita, obviamente que dentro dos planetas que atingem uma perfeição, você também vai ter a ideia de círculo. Então eles viam o círculo, a Terra enquanto um círculo, a Lua enquanto um círculo, os planetas, né, visualizados a olho nu, como por exemplo Marte,
como um círculo, você vê o Sol como um círculo e você vê, né, os movimentos circulares que os planetas fazem ao redor da Terra. Não esqueçam disso. Modelo geocêntrico. E a grande ciência, que para Platão não era tão grande assim, era uma das menores de todas, que você também tem surgindo na antiguidade, é a partir do grande trabalho do Hipócrates, a medicina. Por que a necessidade da medicina? A medicina ela é praticamente um curandeirismo na Grécia Antiga. E aí você começa a ter propagandas de médicos, ideias de médicos colocados em folhetos, em médicos que passavam de pai para filho, escritas de receitas de chás e tudo mais, que vão constituir, então, reunir esses documentos num grande documento que é o Manual Hipocrático, que vai ser a escola de Hipócrates, que vai, então, formar o que a gente chama de medicina. Lembrando que medicina, na antiguidade, significa basicamente fazer chá, fazer banhos, né? E trabalhar a cicatrização de feridas, que é cortar órgãos fora, cortar membros fora, né? Uma coisa bem rudimentar. A gente está falando, pessoal, não esqueçam, tanto na medicina, quanto na astronomia, quanto na geometria, do século IV a.C. e um pouquinho mais para cá. Tá? A medicina ela só evolui mesmo com o Hipócrates, né, dentro desse modelo, e com um cara que eu esqueci o nome, não interessa, depois eu lembro e passo para vocês por escrito, no século III depois de Cristo, que é o primeiro cara a fazer vivissecação de cadáveres lá no Egito. O que é vivissecação? Bom, se dissecação é quando o cara tá morto, vivissecação é você abrir uma pessoa viva para ver como lá o coração tá batendo e como é que tá fazendo, como é que tá acontecendo. E isso só acontece, né, no século III depois de Cristo, no Egito, porque aí o rei Ptolomeu também naquela época, ele vai autorizar que os médicos façam isso em prisioneiros de guerras e em escravos, para eles entenderem o funcionamento do corpo humano. Ou seja, o que a gente tem aqui, pessoal? Um fundamento de uma ciência. E como que esse fundamento de ciência trabalha? Ele trabalha a partir daqueles modelos de conhecimento bem colocados. O modelo platônico e o modelo aristotélico. No modelo platônico de ciência, você vai pensar uma ciência que é basicamente racional. Ou seja, eu estou tentando entender o mundo a partir da minha racionalidade. Eu estou examinando. Por isso, inclusive, que o Platão, ao descobrir que a Terra ela não está fazendo, que os planetas não estão fazendo o círculo perfeito ao redor da Terra, o que ele diz, pessoal? Que existe um ponto excêntrico, ou seja, não no centro, fora do centro da Terra, onde os planetas estão fazendo esse giro. Em nenhum momento ele pensou que talvez essa teoria estava errada. A ideia dele é, você pensa a teoria e aí depois você pega a realidade e vai adequar a essa teoria. Então, para vocês verem que como esse modelo de ciência ele é diferente do modelo de ciência que nós pensamos hoje. Por outro lado, a gente tem, assim como grande bambambam da ideia de ciência, o trabalho do Aristóteles. E o que o trabalho do Aristóteles vai fazer? O trabalho do Aristóteles ele vai pensar, pessoal, a ideia de pensar uma ciência prática. Então, o Aristóteles é o primeiro cara que vai, por exemplo, dissecar animais, estudar os animais, estudar parto de animais. Ele vai estudar partes de plantas. Ele vai, então, tentar entender o órgão e as coisas acontecendo em animais, né? Tanto para ele entender o nosso corpo. Tanto que ele é o primeiro a dizer que animais têm fígado, que têm estômago, que os seres humanos têm fígado, que seres humanos têm coração, que seres humanos têm cérebro, que ser humano tem órgãos, né? Tá certo que para ele o coração servia para
não lembro para que servia o coração, mas basicamente não tinha nada a ver com bombeamento de sangue, era para liberação de alguma força. E o cérebro era a parte emocional, a parte que fazia você ficar vivo, e o fígado era o que fazia você ficar estressado. Tinha tipo funções diferentes, né, do corpo do que a gente concebe no dia de hoje. Por que é importante esses 10 minutos você ter entendido isso? Porque você tem que ver que quando a gente começou as aulas aí de ciência, você começa lá no século XVII. E no século XVII não é que a ciência surge da pedra, gente. A ciência do século XVII é uma reação ao modelo científico do século IV a.C. Tudo que você tem de criação de modelo aqui, você vai reagir no modelo aqui. Quer um exemplo bem básico de como isso acontece? O Aristóteles é quando ele estuda a ideia, né, de espaço onde nós estamos, ele vai dizer, cara, é impossível existir vácuo. Por quê? Porque ele diz que absolutamente tudo é matéria. Absolutamente tudo. Onde você não está vendo matéria, tem éter. Lembra quando você viu lá em alguns filmes, criaturas etéreas, fantasmas são criaturas etéreas que você não pode enxergar. De onde é que sai essa palavra etéreas? Da ideia de éter. Ou seja, onde você não enxerga nada, tem éter. O que tem fora do nosso planeta? Éter. Onde não tem oxigênio, tem éter. Porque absolutamente tudo é matéria. E o que você tem no século XVII? O Torricelli, com a famosa bomba de mercúrio, provando a existência da ausência, ou melhor, né? A existência não, né? A ausência de matéria, que seria o que a gente chama de vácuo. Ou seja, o Torricelli ele está reestudando o trabalho do Aristóteles para ele conseguir pensar essa ideia aqui de vácuo. Assim como, né, o grego ele olha para o céu, ele olha para o mundo e fala assim, cara, tudo lá fora é um círculo perfeito. Existem, né, se não me engano, 4 planetas que os gregos pensavam que existiam, e esses planetas giram em torno da Terra num círculo perfeito. Qual é o primeiro grande nome que você tem na física e na astronomia no século XVI, no século XVII? O Galileu. E por que o Galileu se destaca tanto? Porque ele vai repensar o modelo platônico e aristotélico de ciência. Mas pensem que ele vai refletir isso a partir de uma coisa que os gregos não tinham. Os gregos, quando eles pensam a ideia de ciência, eles realmente estão pensando. Ou seja, eles utilizam muito pouca observação. Aristóteles observava, mas ele tirava as conclusões a partir daquilo que ele pensava, e muito raciocínio. Vamos combinar que no século IV a.C., isso era o que eles tinham para trabalhar, tá? Agora, no século XVII, a gente vai inaugurar, junto com a ciência, uma parte importantíssima, que é a mecânica. A mecânica é que vai começar a fazer diferença, a transformação da técnica em uma tecnologia. O que os caras vão pensar então? Os caras vão pensar o seguinte, para eu tentar entender o planeta, não basta eu olhar para ele. Eu preciso, assim como Galileu fez, assim como Torricelli fez, assim como Pascal fez, que são autores da física e autores da astronomia dessa época, eu preciso elaborar objetos mecânicos para estabelecer uma observação mais precisa. E é isso que se faz na ciência do século XVII. Ou começa lá com o Galileu, quando ele começa a aperfeiçoar lentes para conseguir estabelecer um telescópio cada vez mais perfeito para ele fazer a observação dos planetas. E a partir daí você começa então a descoberta de novos planetas. E aí então você tem uma contraposição entre uma ciência antiga, que é uma ciência baseada em raciocínio, e uma ciência que começa no século XVII, baseada principalmente
em equipamento, em tecnologia. Você tem uma aproximação de tecnologia com o pensamento científico. Aqui é importante vocês entenderem isso, por quê? Porque a gente percebe uma construção diferente do que a gente chama de modelo de ciência. Século IV se contrapondo a século XVII se contrapondo ao século IV antes de Cristo. E mais aqui nas nossas aulas, nós já estamos aonde? Nós já estamos aqui no século XX. Por que a gente então passa do século XVII? O que acontece quando a ciência passa do século XVII? Ela começa a trabalhar essa ideia, né, do equipamento, da tecnologia aplicada à realidade. E começa a construir. E aí a gente chega aqui no século XVII, do século XVII ao século XX, mais ou menos o seguinte: tudo que a gente constituiu do século IV ao século XVII é uma barreira minúscula. Mas do século XVII ao século XX a gente fez uma evolução enorme na construção do pensamento e na construção do mundo a partir do pensamento científico. O século XX cabe a nós, filósofos da ciência, pensar, tá, e agora? No sentido assim, construir, a gente já construiu tudo. O modelo de epistemologia é um modelo que constrói. A gente constrói remédio, a gente constrói arma, a gente constrói respirador, que hoje são tão necessários, né, no Covid. A gente constrói absolutamente tudo, mas nós precisamos entender o construir para quê. É por isso, então, que no século XX a gente começa a repensar a teoria e os modelos científicos. Mas isso eu vou deixar para você para o próximo vídeo. Beleza? Então, na próxima aula eu solto já mais um vídeo para a gente tentar entender o que o autor lá dos vídeos, né, das nossas aulas, eles estão fazendo. Que linha é essa de pensamento que eles estão construindo agora que você está estudando Freud. Beleza? Saudade de vocês. Espero que em breve a gente possa se ver.